E aí galera, tranquilo? Aqui é o Pensativo e nesse vídeo a gente vai falar sobre uma mulher que consegue ouvir os próprios movimentos oculares e o sangue percorrendo o seu corpo. Ela nunca experimentou o silêncio na vida dela. Eu vou contar pra vocês a história dela e mais ou menos o porquê disso. Imagine você nunca conheceu o som do silêncio total. É isso que a Gemma Karen, de 32 anos, passa todos os dias. Porque ela tem uma condição médica rara que faz com que ela escute o próprio sangue percorrer as veias do corpo dela. E qualquer barulho que o corpo dela faça, ela também acaba escutando. A maioria das pessoas que tem esse mesmo problema, elas acabam tendo esse problema depois de um traumatismo craniano. Mas no caso dela não. Ela tem esse problema desde que ela nasceu. E por ela ter esse problema desde que ela nasceu, ela achava que isso era normal. Mas quando chegou na adolescência, isso estava incomodando ela, porque é de se imaginar, né, que isso incomodava. Que ela pegou e foi fazer perguntas à mãe dela. E foi quando ela contou para a mãe dela e elas descobriram que ela ouvia esse tipo de coisa e ela descobriu que isso não era normal, que só ela tinha no caso, né? E a partir disso eles foram procurando as respostas, o porquê que ela tinha e qual era esse problema. Ela falou assim: nunca ouvi um silêncio completo, sempre tive barulhos, eu sempre ouvi os meus olhos se moverem e o meu coração bater na minha cabeça. Depois de anos sendo prescritos medicamentos para problemas no ouvido entupido ou problemas nasais, ela desistiu. E somente depois de mudar para uma cidade chamada Glasgow em 2016, a sorte dela mudou. Ela foi consultar com um especialista e ela foi diagnosticada com deiscência bilateral no canal semicircular superior. No caso, falta a gema, a parte do osso temporal nos dois canais auditivos, o que afeta tanto a audição quanto o equilíbrio dela. Ela foi operada em uma das orelhas no setembro de 2018 e seria operada em outubro da outra orelha. No caso, eu pesquisei e não encontrei ela falando depois da cirurgia, se deu tudo certo e tudo mais, se ela conseguiu experimentar o silêncio completo, mas a primeira cirurgia foi concluída com sucesso do primeiro ouvido, só que ela tinha que terminar o do outro, né? Passar um tempo que ela não poderia fazer as duas juntas, que isso iria prejudicar muito ela, e depois da segunda, se desse tudo certo, ela ia conseguir escutar o silêncio completo e escutar da forma que todos nós escutamos normalmente. Essa condição ao longo da vida dela, que assola todos os movimentos de Gemma, tem sido difícil para descrever para as pessoas, né, em sua vida normal, pois é extremamente raro e pode parecer totalmente fabricada para algumas pessoas. Ela falou: eu sempre ouvi o meu sangue correndo como um som abafado, mas o que ela mais reclamava que atrapalhava a vida dela eram os movimentos dos olhos. Imagine aí, os movimentos dos olhos que você fica direto movendo, piscando, era o que mais atrapalhava a vida dela. Ela falou assim: quando você diz a alguém, eu posso ouvir os meus olhos se mexendo, as pessoas me perguntam como é o som e eu tento pensar em tantas coisas que eu posso comparar, mas simplesmente não posso dizer um som que soa remotamente parecido com ele. Não é estridente, mas é semelhante, está no fundo da minha cabeça. Você também sofre de zumbido, então sempre existem ruídos. Mas mesmo com todos esses problemas, essas zoadas, esses sons faziam com que ela perdesse o equilíbrio, ficasse tonta, etc. Mesmo assim, ela viveu a vida dela normalmente, trabalhando. Ela tem um filho, brinca com ele, cuida dele, tudo normal. Óbvio que ela sempre sofre com isso, sempre tem esses desequilíbrios, fica tonta, etc. Mas ela continuou vivendo a vida dela normalmente. E tomara que ela viva ainda melhor, de forma normal, depois dessa cirurgia. Ela falou assim: eu ainda vou trabalhar e coisas assim, mas isso afeta coisas como brincar com meu filho, porque se houver mais de alguns barulhos acontecendo ao mesmo tempo, isso pode me estimular demais. Meus ouvidos simplesmente não aguentam. Ou seja, ela conseguia brincar de certa forma, mas afetava, né? Ela não poderia brincar de qualquer coisa, porque se tiver muito zoado, muito barulho, ela acaba sofrendo demais, né? Como eu falei, perdendo o equilíbrio. Às vezes eu só quero sentar e ficar quieto e não ouvir nada. Sinto-me mal em dizer isso, porque não é como se estivesse morrendo, mas custa muito, especialmente quando não consigo ouvir tão bem quanto os outros. Com algumas frequências, simplesmente não consigo ouvir nada. Eu realmente luto com vozes profundas.
Foi perguntado a ela como é que seria um dia típico, um dia normal para ela, o que que ela faz, o que que ela pode fazer, o que que ela não pode. E ela respondeu assim: gosto de correr, mas novamente é porque quando o meu coração começa a acelerar e com o zumbido pulsante e eu ouço e sinto tudo, fico muito tonta e às vezes acho que não vale a pena, especialmente no trabalho e outras coisas. Se eu mover minha cabeça rapidamente, eu fico desequilibrada. Mesmo movendo meus olhos rapidamente, isso pode me desequilibrar. Imagina aí, né, cara? E realmente é uma situação péssima de você viver, né? Como ela falou, não é uma coisa que ela vai morrer, mas é uma coisa muito chata porque é constante, é uma coisa que é direto, que incomoda ela. Pois é, galera, imagine aí só você viver escutando tudo o que acontece dentro do seu corpo. Deve ser horrível, né? Pois diz aí nos comentários se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, assiste mais um vídeo aqui que eu vou deixar pra você e eu vou ficando por aqui. Valeu!